Salve, salve, galera! Estamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Deixar Acontecer. Uma parceria minha com meu mano Sanha. Valeu, meu querido. Estamos aqui hoje, isso aqui... Ficamos um pouquinho ausentes, né? Porque estavam de férias, né? Sanha na Bahia, eu no Rio, então, mas estamos de volta com o nosso podcast. Hoje um podcast muito especial, trazendo um casal aqui de empreendedores, cara. Um casal guerreiro, sonhador, que tem uma rede aí, que tá montando, não vai montar uma rede, já tem academia em Brumadinho, que é a Fit Mais. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente. Ana Cláudia, muito obrigado por estar aqui também. É um prazer ter vocês aqui nessa bancada, não é não, Sanha? Nosso prazer é enorme, que eu acompanho eles desde sempre, né, Dinho? Até antes de você, depois que você certeza. vê, são pessoas que realmente moram no meu coração e tem uma história fantástica aqui em Brumadinho para contar, né, para todo mundo aí. A galera que tá querendo aí, né, começar com o seu negócio, né, começar com o seu empreendimento, realizar o seu sonho, hoje vai ter um bate-papo muito legal sobre isso, né? Motivacional, um bate-papo de conquistas e de luta. Não é não, Rodrigão? Tamo junto, obrigado mais uma vez, irmão. Querida, muito obrigado. Nossa, prazer é todo nosso. Cara, eu tô muito feliz, mais uma vez, dizendo que histórias como a de vocês que vocês vão contar aqui, a gente tem muito prazer em receber e poder passar isso para as pessoas de uma maneira bacana, uma história de êxito, história de vencedores, né? Exatamente. E a gente sabe que tudo foi construído com batalha. Porque eu tô falando isso? Que eu acompanho vocês. Muda de endereço, vai, né? Cresce. Eu mesmo participei da academia, quero voltar. Já malhei lá. Né, a pergunta é em conjunto, né? Porque vocês criaram tudo isso, né? O sonho dos dois. Como é que surgiu a ideia de montar, né, academia, né, esse conceito da Fit Mais? Como surgiu essa ideia? Então, primeiro agradecer aqui o convite, né, você e o Sanha. Estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui, né? Eu já sou muito fã do Sanha, músico lá atrás, e depois virou um amigo, um parceiro. E através do Sanha te conheci também, Dinho, e, poxa, tocaram no nosso casamento, né? Devemos falar disso aí daqui a pouco. Mas, assim, é uma satisfação enorme estar aqui. E você perguntou do nosso início aí, como surgiu, né? E a Fit Mais, ela surgiu através de um sonho de um casal ficar junto. Então, assim, era a forma da gente permanecer juntos e os dois vivendo situações diferentes de vida profissional, né? Eu formado, tentando conquistar alguma coisa, e a Ana Cláudia ainda terminando uma formação acadêmica e querendo juntar, né, estar juntos. E aí eu tentei, de alguma forma, primeiro na Bahia, tentei levá-la, mas dizem que quem toma água de Brumadinho não tem jeito, né, fica por aqui. E aí ela conseguiu me convencer a mudar para Brumadinho, e daí surgiu, né, a ideia da academia. Óbvio que tem muita coisa aí por trás, né? E se a Ana Cláudia quiser contar um pouco mais da visão dela aí. Então, só um detalhe: a Fit Mais, ela aconteceu depois do casamento. Não? Aí que tá. É uma história interessante, assim, porque o Rodrigo, como ele disse, ele formou e mudou para Bahia, porque ele quis construir a sua história profissional lá. Só que eu tava na pós e falei assim, não, eu tenho que ficar aqui. Eu já tinha um emprego na prefeitura, mas o Rodrigo decidiu mudar para Bahia para fazer a sua vida profissional lá. Então a gente fez um acordo. Eu falei, não, você fica lá na Bahia, vamos ver como é que vai ser lá, e eu fico aqui em Brumadinho, e no final do ano a gente vê, quem tiver melhor, um puxa o outro. E aí a gente tinha esse acordo, ficou nesse namoro à distância, e numa das vezes que o Rodrigo veio para BH pra gente encontrar, a gente foi no ENAF, né? Era no ENAF, um encontro de educação física, e é uma feira, assim, muito interessante, muito bacana, porém, somos dois fisioterapeutas, então, assim, a coisa do destino mesmo, a gente estava num shopping, que era o Pátio Savassi, e a feira estava acontecendo no Marista, que é ao lado. E aí a gente viu um flyer lá dentro do shopping, assim, olha, tá acontecendo ENAF aqui e tal. Aí eu falei, poxa, vamos lá ver, né? Não tem nada a perder, estamos passeando mesmo, vamos conhecer, ver o que tem nessa feira, sem pretensão nenhuma de montar academia, nem assim, aqui em Brumadinho em si. E aí, dentro dessa feira, tinha uma franquia que a gente bateu o olho, achou interessante. Qual que era mesmo? Acho que era Alta Energia. Alta Energia. E aí, o cara tava lá oferecendo essa franquia,
E a gente falou assim, vamos ver quanto que é, como é que funciona isso aí? Curioso. O cara falou, olha, vocês são de onde e como é que vocês estão interessados? Quer saber como é que funciona a academia? Somos lá de Brumadinho. Ele, Brumadinho? Peraí, eu já fiz um projetinho lá em Brumadinho, lá tem um mercado legal. Aí deu aquele estalo na gente, falou assim, poxa, é mesmo? Onde que foi? Eu conversei assim, tem um prédio novo que tá construindo lá e o rapaz me procurou. Aí nós, tudo bem, tá? Escutamos um pouco do que era a franquia, viemos no carro já conversando. Falei assim, tem um prédio novo, era o prédio tava construindo o prédio do Candu, ali no centro da cidade. E aí, se o cara já olhou, já tem um mercado legal, uma oportunidade boa. E dali começou a gente... Que coincidência, hein? Muita destino. Coisa do destino. E aí ele falou essa frase com a gente. Eu lembro que ele olhou e falou assim, olha, tem que estar construindo um prédio no centro da cidade. E o construtor quer que tenha uma academia dentro desse prédio. Você tá brincando? Sério, olha que coisa. Aí o Rodrigo olhou pra mim, eu olhei pra ele. E a gente já tava, assim, um pouco inserido nessa área da atividade física, porque com o estúdio de Pilates, lá na Bahia, o Rodrigo tinha um estúdio de Pilates dentro de uma academia. E o Rodrigo sempre foi o rato de academia, malha aí desde os 14, 15 anos. E ele sempre foi do esporte. Ele fez fisioterapia, tem esse olhar para a saúde, sempre foi da área esportiva, sempre amou musculação. E aí, dentro dessa feira, deu estalo. Falou assim, vamos montar uma academia em Brumadinho. E aí, a distância, igual você falou, como namorávamos à distância, a gente começou a fazer orçamento de equipamento, equipe, nome da academia, logo, tudo à distância. Fomos olhar quem que era o dono do imóvel, né? Então, a Ana Cláudia descobriu que era o Candu e aí ela foi tentar o primeiro contato ali para ver se era possível mesmo, porque a gente teve essa referência do cara que já tinha uma coisa, o dono queria, o mercado tinha a possibilidade de uma nova academia. E aí, quando a Ana Cláudia foi conversar com ele no primeiro momento, ele falou um valor e não cabia na nossa realidade, estava muito fora, então veio aquela frustraçãozinha ali de novo, né? Então, vamos esquecer isso aí e tal. E aí um dia, umas 2, 3 semanas depois, ela estava num bar com o André e o Candu chegou. E aí falou assim, mas você não era aquela menina, né? Você não era aquela menina que estava querendo montar uma academia lá e tal? Ela falou assim, poxa, Candu, quero, mas está fora da nossa realidade. Esse valor aí pra gente não consegue. Ele falou assim, bom, mas você nem negociou comigo? Daí ela falou, tem negociação? Ele, claro, procura lá amanhã que a gente conversa. E aí, daí o Alex, pai dela, entrou na jogada, aí deu aquela conversada com o Candu, e aí ele fez assim, era para acontecer, né? Porque, e assim, a hora que você fala que é Deus mesmo, tem coisas que são inexplicáveis, porque realmente era um prédio novo, era uma coisa nova, era um casal sonhando, e tem que ter alguma explicação divina para estar ajudando a gente ali. E aí conseguimos negociar, ele deu carência, e facilitou em tudo para a gente montar a academia, né? Tem muito gratidão pelo que ele fez para a gente lá no início também, sabe? Porque realmente ele facilitou muito, cara. Essa gratidão é muito bacana, porque o pontapé inicial de tudo, para tudo acontecer, é uma das coisas mais difíceis, né, no processo, né? Com certeza. E vocês conseguiram esse arranque, né? Então exato, assim como ele, tem o pai dela também. Porque ele foi primordial para a coisa acontecer. Porque se ele não tivesse essa visão empreendedora e nos passasse aquela coragem mesmo de não, vocês vão dar conta, vamos embora, talvez a gente não tivesse, né, conseguido, né, da forma que foi. Porque nós somos muito família, né? Então, a família do Rodrigo queria muito que ele ficasse na Bahia e a minha família queria muito que eu ficasse aqui. E aí, quando deu essa... eu, querendo ou não, eu tava mais pra ir pra lá, porque existe aquela coisa, o homem, né, vai trabalhar e a mulher acompanha e tudo, e eu não teria problema nenhum em acompanhar o Rodrigo. Mas meu pai, minha família ficou assim, não, mas podia ser aqui. Então, quando teve essa pontinha de esperança de montar alguma coisa aqui, meu pai foi lá, abraçou, empenhou demais, falou assim, agora. Então, ele ficou todo nessa área administrativa, burocrática, nesse início, bem início, assim, da academia, ele cuidava de tudo isso, contratação, caixa, financeiro, e o Rodrigo na parte técnica.
né? Então, assim, Foi tranquila essa relação com seu pai? Foi? então, o início é tudo muito conturbado, porque a gente era um casal de namorados, que namorou esse 1 ano aí à distância. E aí Um entrou ano? meu pai no meio. Um ano já foi rolou ano. isso tudo? Em um É ano. sério? O ano de 2012 foi o Meu ano. Deus. E aí, porque você não comecei no ano de 2013, que também foi outro revolucionário, Mas, e aí, foi um ano, esse primeiro ano, aí, só voltando um pouquinho. Quando a gente decidiu, aí a gente sentou com a família do Rodrigo, o Rodrigo falou assim, não, eu tô decidida, eu vou montar uma academia em Brumadinho, eu vou voltar pra lá. Galera, vocês estão vendo que o negócio é mais embaixo, né? Não é Viu fácil. o negócio Não é prontinho, fácil. né? Não é Nossa. Tava conversando com vocês gente- aqui em off, que a galera vê o negócio montado, vê a luta que é, né? Tem que abrir mão de algumas coisas. Família, né, Sarra? Nossa, cara. E não imagina, né? Que tem uma não família imagina. num outro estado, 1 ano de namoro, tudo envolvido, já tá... As famílias envolvidas, então quer dizer, o negócio tem que dar certo. Que dá certo. Tá certo. E aí o Rodrigo saiu de lá, e quando a gente decidiu, ele encarou aí, conversou com a família dele. Eu fui pra lá passar o Natal com a família dele, e um dia Todo depois mundo te do odiando Natal- lá, né? Tipo, né? Nossa, o que essa mulher tá fazendo aqui, meu irmão? Olha, levando meu filho embora. Isso é muito engraçado, porque a gente não tem maturidade, né, naquele momento para entender. E hoje eu entendo, hoje eu tenho filho, né, 2 filhos lindos, a Nina e o Pedro. Então eu consigo entender o que eles passaram, assim, quando falaram, não, você vai largar o que eu tô te dando aqui pra você ir lá seguir o que sua, né, namorada tá te oferecendo. Então é difícil pros pais hoje, naquele momento, entender. Você já não é mais aquele adolescente que você já Exatamente, virou um e adulto, assim, né? sempre querendo o melhor do filho, né? Exato. Não foi porque não gostava dela ou de alguma outra coisa, mas na verdade é porque ele tinha um medo também, era o medo dele, a insegurança dele, a proteção, né? E aí, assim, hoje eu agradeço até porque o investimento veio também dele, né? Então, eu tinha um carro que entrou como parte da compra, um estúdio de Pilates que estava lá, que entrou como parte da compra. Então, assim, ele ajudou, apesar de querer que eu ficasse lá em E ajudou de uma forma, né? ajudou, né, E, de uma Rodrigo, outra forma. quando é assim que vocês... Por exemplo, quando a gente começa um projeto, a gente entra pra vencer, né? A gente bota, né? Mas quando é que vocês tentaram assim e falaram, caramba, tá rolando? Tipo assim, começou a galera a se inscrever e tal, os alunos, vocês falando assim, e agora? Vambora, é isso aí mesmo que a gente quer? Quando que foi esse start? Graças a Deus, foi muito rápido. Verdade. Existia uma carência em Brumadinho porque só tinha 2 academias na época. Então, assim, existia um mercado dentro de Brumadinho para mais academias. Então, isso facilitou. E nós conseguimos um professor que também foi muito bacana com a gente, que era o Luiz, né, Luiz Frisch, que também ele tinha um perfil muito legal. E ele acabou trazendo muitas pessoas. E aí, a Ana Cláudia tinha um Pilates pronto. Então, o Pilates já era uma base, né? E a musculação, ela veio junto com o Luiz e com a gente dando um diferencial em relação ao atendimento. Então, teve um movimento muito grande, né? A gente até assustou no início, porque eu não parava, cara. Eu abria a academia às 6 da manhã e saía 9 horas da noite, praticamente todos os dias. Então, assim, a coisa foi fluindo com uma rapidez muito grande, acho que muito pelo momento que foi, tá? Sabe? Talvez se fosse hoje, não teria sido da mesma velocidade. Uma questão interessante é porque o Pilates, ele já me dava um público e trazia essa queixa pra mim. Ana, eu sei que eu tenho que fortalecer, eu sei que a musculação vai ser boa pra mim, mas eu tenho medo de malhar. Se eu for pra musculação, se eu for pra academia, se eu fizer algum exercício errado. Então, Rodrigo e eu viemos com esse know-how de fisioterapeutas e com esse olhar. Então, o Rodrigo fazia as avaliações na academia. Então, o aluno, para começar, ele tinha que passar por essa avaliação do Rodrigo. Mas quem montava a ficha era o educador físico, era o Luiz. E as pessoas se sentiam mais seguras de estar ali, porque a gente tinha esse olhar, né? Na fisiologia do exercício, no movimento correto, na evolução da carga. Então, a academia sempre foi muito voltada para a saúde, porque até então a musculação era vista como um esporte só para você ganhar músculo, não para você ganhar saúde.
sabe? Era muito mais um perfil estético. E de um tempo para cá, de uns 10, 15 anos para cá, isso tem mudado e tem inserido na vida das pessoas no sentido da saúde. Então, quando eu e o Rodrigo trouxemos essa visão da musculação com um olhar mais apurado, com um olhar no físico da pessoa, se tem alguma patologia prévia, se tem que tomar algum cuidado, isso foi muito bem aceito. E aí, logo no primeiro ano, na procura mesmo, a gente estando ali dentro de um prédio, né? Apesar de ser um prédio no centro, muitas pessoas achavam escondido, né? Ah, tem uma academia ali, às vezes a gente já tinha 2 anos de academia, o pessoal falava, nunca, nem sabia que tinha uma academia ali dentro. Mas mesmo assim, a gente tinha uma procura. Né? Porque era um prédio muito bonito, né? Aquele prédio do Cantor é maravilhoso. Quando deve ser inaugurou, caro era o primeiro demais. prédio. Exatamente. Coisa de rico. Fit mais. Fit mais, coisa de rico e tal. Então tinha aquele preconceito, porque o cara não tinha um elevador e ele falou assim, pô, o que eu vou encarar na hora que eu sair daquele elevador? Então tinha um pouco dessa barreira, sim, mas graças a Deus as coisas fluíram, né, numa velocidade assim. E aí foi no ano de 2013, e aí no final do ano teve o nosso casamento que... Aí então a gente falou assim, não, deu certo, né? Foi quando você perguntou aí que se a gente já era casado. Não, a gente namorava, né? E casamos no final do ano, desse ano. E foi a celebração do início de uma grande vitória, né? Exatamente, de uma conquista. Olha que bacana, né? E a formação de uma família linda, né? Isso aí. Bacana demais. E teve algum momento que vocês pensaram assim, não, vou desistir disso? Teve esse momento? Você fala num todo? Num todo, Desistir nunca foi uma opção nossa. Aí isso eu gosto disso. Assim, vivemos de academia, né? Hoje é a nossa fonte de renda. Então, assim, desistir nunca foi uma opção. Mas insegurança sempre aconteceu, né? A gente teve vários motivos para ter insegurança, né? Nós podemos falar aí da tragédia, podemos falar da pandemia, né? Às vezes uma própria concorrência que chega, se sente inseguro, mas assim, a gente tinha muita confiança no nosso trabalho, sabe? A gente sempre fez com muito amor mesmo. Porque, só um parênteses aqui, para quem tá vendo de outro estado, de fora, assim, para quem... Brumadinho tem uma peculiaridade, né, cara? A tragédia da barragem da Vale tem um percalço total na cidade que todo mundo ficou, assim, desnorteado, né, Dinho? Naquela época, assim. E depois, na sequência, veio a pandemia, cara, em Brumadinho. Você pensa depois, o que nós passamos. Principalmente o comércio local. As pessoas, assim, né, vocês que lidavam com clientes diariamente, pessoas que se aglomeravam para fazer os exercícios. Como é que vocês lidaram com isso? Uma curiosidade, assim. A questão da pandemia foi bem difícil, assim, porque a gente literalmente fechou as portas, tinha muitos funcionários, tinha muitos colaboradores, tinha muitos parceiros, né? Que na academia tem as pessoas que usam o espaço para dar a sua aula. E aí a obrigatoriedade de ficar em casa, não poder trabalhar, foi muito difícil. E iniciou-se, assim, uma negociação, né? Eu ligava para todos os fornecedores, todo que eu tinha que pagar e começava a negociar. Desde a minha despesa maior, que é o aluguel, até os funcionários, né? Os funcionários de carteira assinada tiveram uma ajuda do governo, que foi muito bom. Então, assim, a gente conseguiu dar uma pausa. O que você tinha de prestação, financiamento, você também conseguiu dar uma pausa. E a gente começou a oferecer para a pessoa pegar os equipamentos. Então, eu e o Rodrigo ia para academia, começava a limpar as caneleiras, os halteres, e falava assim, você quer malhar na sua casa? A gente entrega para você, monta a sua ficha. A gente já conhecia nossos alunos, a gente monta uma ficha adaptada para você fazer na sua casa. Pode arrepiar isso. A gente fazia vídeo dos exercícios, você pode fazer. Até pouco tempo lá eu tinha os contratos, eu estou alugando da Academia Fit Mais, um par de halter, um par de caneleira, uma bola. A bola, a gente passava um papel filme na bola, porque tinha toda aquela preocupação, não, vou jogar álcool em tudo, né? Não posso passar contaminação legal, e tudo. E aí a gente foi lutando também para demonstrar que o nosso serviço era um serviço essencial, que a gente poderia voltar com o pessoal usando máscara, pelo menos para um pilates, porque a gente tinha pacientes, assim, como a academia sempre teve esse perfil muito de saúde, de cuidar da saúde, a gente tinha pacientes de Parkinson, pós-AVC, que estavam ali literalmente
cuidando da sua funcionalidade. Então, um paciente que se ficar um mês sem atividade física vai ter um impacto muito grande para a vida dele. Então, a gente tinha que lutar aí para ser visto como um serviço essencial, que precisaria abrir. E aí, esse tempo que a gente ficou fechado, a gente negociou as dívidas, né, para conseguir aí se sustentar, principalmente o aluguel, os funcionários, que é a nossa despesa maior. E o que pingava ali já era ótimo, né? Já dava para respirar. É a cara do povo de Brumadinho, tá ligado, mano? Se reinventar, porque toda vez, sério, eu sou apaixonado pela cidade, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, porque o Sarra sabe disso, há mais de 10 anos que eu frequento aqui, e toda hora eu vejo a galera se reinventando, fazendo coisas diferentes, tá ligado, Sarra? Aqui a galera não para. E depois da tragédia, então, a galera, né, multiplicou, a galera toda, vocês com a academia, outra galera mexendo aqui, mexendo ali, a galera não para. Então, essa ideia de vocês, inovador, bacana, né? Pegar, levar o material, pô, isso aí é uma coisa... Na tragédia também, a gente estava abrindo um novo espaço. Hoje a academia ela tem um espaço, são 2 espaços, né, que estão ligados, mas a gente estava em reunião, a gente abriu o espaço 5 dias depois. E a gente estava em reunião durante a tragédia, reunião para a abertura do novo espaço. Então, assim, eu lembro que, em termos de aluno, foram 10 pessoas realmente fatais que a gente perdeu, alunos, fora os familiares, né, que estavam envolvidos. Mas o que eu lembro, assim, muito interessante, até que a Ana Cláudia falou, assim, porque ficou aquela, assim, e aí, vai abrir um novo espaço? Não vai? E agora? O que vai ser da cidade, né? Então, eu lembro, falou assim, gente, nós vamos abrir, vamos funcionar normal, e a academia vai ser um acolhimento, porque se a gente está aqui para trabalhar com a saúde, e atividade física é saúde, e as pessoas, às vezes, vão precisar sair para ter alguém para conversar, para ter um momento ali dele, porque ele já não está conseguindo mais ficar em casa. E eu lembro muito dela ter falado assim, não, então nós vamos abrir, vai abrir tudo, vai funcionar e nós vamos tentar ajudar, né, da melhor forma possível aquela pessoa que... E assim, teve casos de pessoas que iam lá só para ter essa lembrança do familiar, sabe? Então assim, foi realmente um período difícil, mas foi muito gratificante a gente poder ter ajudado de alguma forma, sabe? Mas então, Rodrigo, eu acho que além da formação de vocês têm que ser psicólogos também, tiveram que ser psicólogos, né? Vocês e os colaboradores também. Como é que isso funcionou na prática? Na verdade, não só nesse momento, mas a todo momento a gente tem que, né, ter essa parte psicóloga. É óbvio que nós não somos ter uma formação, mas a saúde mental também faz parte do processo. Então, né, você tem que estar sempre motivando o seu aluno de alguma forma a inserir a atividade física na vida dele. Então, nesse momento, existia uma questão, né, da cidade, mas em todo momento a gente tem que estar ali nessa parte psicológica, de escutar, de ouvir, porque realmente, às vezes, a pessoa está ali simplesmente para tirar um problema que ela tem em casa, né? Então, realmente a gente tem que ter essa parte psicológica. Mas, ali. Graças a Deus tá tudo certo, né? Graças a Deus. E, Rodrigo, assim, como é que é dividido as funções, né, na academia? Sei que a mulher gosta de cuidar do dinheiro. Até isso aqui todo mundo sabe, né? A mulher gosta de cuidar. Lá não é diferente. Então é uma pergunta que todo mundo sabe a resposta. Como é que é? Mais ou menos? Realmente, a Ana Cláudia, ela até por dom, ela tem um dom melhor de fazer essa parte administrativa, de trabalhar com dinheiro, fazer os pagamentos, fazer o treinamento com o pessoal da recepção. Então, ela que fica por trás da parte burocrática, vamos dizer assim. E eu fico mais na parte técnica ali de professores, manutenção, lidar com o aluno. Então, eu fico mais nessa parte, né, do aluno em si, né, e a Ana Cláudia mais com a parte burocrática, e assim, a gente divide bem isso aí, porque apesar de às vezes ela me pedir opinião sobre uma outra coisa, que a gente está sempre conversando, mas quando eu sei que é para ela fazer, eu realmente nem quero saber, né, resolve e eu não dou opinião. Quando é alguma coisa também relacionada a mim, ela
100% de confiança, fala, vai lá e faz. Então a gente tenta dividir muito bem isso aí, porque senão realmente vira uma bagunça. Um fala uma coisa, outro fala outra, né? No início, que deu muito certo, porque eu e o Rodrigo chegamos exclusivamente para trabalhar. Então, o Rodrigo fazia as avaliações, eu tinha os atendimentos no Pilates e a gente trabalhava 100% na academia, na nossa área, como fisioterapeutas. E meu pai cuidava de toda a área administrativa. Então, isso é muito bom, porque às vezes você acha assim, eu sou dentista, vou montar uma clínica, mas o dentista entende muito sobre, né, a odontologia. E o administrativo, ele é uma área que, se você não souber gerenciar uma empresa, ela literalmente não vinga. Então, nós tivemos esse suporte do meu pai, então a gente chegava e trabalhava. Depois, ali, de uns 3, 4 anos, que ele realmente falou assim, olha, eu já deixei encaminhada, a academia tá, né, anda sozinha, vocês já sabem, já te ensinei aqui mais ou menos o que é da parte administrativa. Isso que eu ia perguntar, foi tranquilo essa saída? Então foi, aí ele falou assim, agora é com vocês, tudo que eu podia. Ela pai, tinha, né? e ela tinha Muito. também essa pegada mais administrativa por causa do pai dela mesmo, sabe? Então, para ela foi fácil nesse sentido. Agora, nunca é fácil, assim, você pegar e assumir isso tudo, né? E foi engraçado ela falar isso, porque realmente você não forma na faculdade sabendo fazer essa parte administrativa. Então, empreender é uma coisa que realmente... né, você tem que ou estudar muito ou realmente ter um dom ali de conseguir empreender, ter essa visão ali, porque você não sai de uma faculdade com essa sabendo empreender ou administrar. Então isso aí ela conseguiu levar muito bem e aprendeu bastante com o pai dela. Isso. E qual que é o diferencial da Fit Mais? Qual que é o diferencial dela como no mercado de academia em Brumadinho? Então, literalmente é porque nós cuidamos de pessoas. Lidar com o público, você tem que ter esse olhar que você é um ser humano. Então, eu falo que todo mundo tem que ter essa visão de que você pode ou transformar a vida de uma pessoa, ou para melhor ou para pior, num simples momento que você encontra com aquela pessoa. Então, lá na academia, a gente sempre quis tratar como ser humano mesmo. Então, a gente não trata assim, um aluno dessa modalidade. Eu trato o aluno com os problemas dele, com as demandas dele. Então, lá a gente sempre quer escutar o aluno e saber se a gente pode resolver o problema daquele aluno. Então, o nosso diferencial hoje é saber cuidar de pessoas. Então, a academia, a musculação em si, ela é muito democrática, porque ela pega de criança, pré-adolescente a idoso, pessoas com patologias, pessoas 100% saudáveis, e ela consegue ali favorecer todo mundo. Mas quando você entende que você não é um equipamento novo, uma tecnologia nova, e sim uma forma de cuidar do outro, isso aí consegue tocar a vida da pessoa e a pessoa realmente se sente transformada naquele ambiente. Porque hoje em dia, se você vai sair de sua casa para estar num lugar que você não se sente bem, as pessoas não vão querer estar ali. Então, uma dificuldade nossa no início, que foi conseguir funcionário, conseguir equipe, né? No início era bem difícil, um profissional formado, com seu certificado em dia. E mais ainda, passar para essa equipe, nossa equipe, esse olhar. Falar assim, olha, você tem que olhar para um ser humano. Você está aqui tratando uma pessoa, poderia ser sua mãe, sua avó, seu filho. E então, a gente tem que dar o nosso melhor ali todo dia. Então, para mim, o diferencial da academia, eu falo, a gente pode investir em infraestrutura, que a gente gosta de cuidar, a gente gosta de ter um espaço limpo, equipamento bacana. Surgiu uma novidade, a gente gosta de comprar, de colocar, de dar esse acesso a essa tecnologia ao aluno, mas nunca esquecendo que a gente está tratando um indivíduo, né? Não é um grupo. Acho que é aí que vem o diferencial da academia. Nossa, dá vontade até de malhar lá. Por favor. Vou malhar lá. Vou malhar sem pagar. O diferencial da Fit Mais, ela esqueceu de falar, entendeu? Você pode malhar sem pagar. Já estamos conseguindo uma franquia aqui pra gente, né, Sandra? Pra malhar lá. E a galera que seguir aí a Rede Fit Mais, e seguiu, pode deixar acontecer, vai ganhar o quê? Uma semana? Quem sabe? Quem com sabe? certeza. Vamos pensar aqui, podemos pensar. Vai lá que o astral é diferente. Eu conheço. Eu já fui. Já começa ali na recepção. Então já tem
uma galera sorrindo pra você, não é não? Com Rodrigo, certeza, com certeza. Ana Cláudia. E aqui, tem alguma história marcante de algum aluno, assim, que chegou, deu a volta por cima? Alguma história legal? Vocês lembram de contar aí? É porque, assim, são muitas histórias, né? É difícil até falar alguma, né? Sempre tem alunos que nos surpreendem e que deixam, né, sua uma parte dele ali. Então, é difícil você falar né? Eu estava até conversando com a Ana Cláudia sobre isso. Por exemplo, o avô dela, né? Com 92 anos. Seu Lino. Faz pilates até hoje. Então, assim, ele é um cara que deixa uma história gigante lá dentro. Ele faz pilates desde 2000 e... Quando ele tinha 78 anos. Foi o primeiro né? aluno dela do Pilates, Isso. então vamos dizer, então, Bonito. 15 anos isso Eu falo que é uma história transformadora, porque eu imagino a vida dele se ele não tivesse essa disciplina de estar lá até hoje, sabe? Ele começou com 78 anos e a pessoa pensa assim, vai começar uma atividade agora, uma atividade nova? Por quê? Mas meu avô também foi uma peça fundamental, porque quando eu decidi montar o estúdio de Pilates, eu fui numa loja, comprei o estúdio, levei o tombo. E não foi entregue. Então, a gente pagou pelo estúdio, o estúdio não chegou. Eu já estava pagando o aluguel do espaço, isso antes da Fit Mais. E aí, eu falei assim, nossa, pai, e agora e tal? Não recebo aparelho, já estou pagando aluguel. Já tinha lista de espera de alunos. Eu falei assim, agora? Aí, meu avô falou assim, não, eu te empresto o dinheiro. Você pode ir lá, pode comprar. Aí, eu cheguei lá para comprar, meu avô me emprestou o dinheiro. Aí eu falei assim, não, eu quero esse do mostruário, porque eu preciso começar o estúdio agora. E aí, desde o dia que eu montei o estúdio de Pilates, meu avô falou assim, não, eu vou ser seu aluno, porque você vai descontando aí o que você me deve nessa mensalidade. Que bacana. E aí tinha toda uma planilha que eu escrevia lá quanto que era a mensalidade, descontando do valor total que eu devia para ele. E eu lembro que quando acabou isso, demorou, sei lá, uns 5 anos. E aí eu até achava que ele que ele não parava de fazer pra eu não ter que tirar dinheiro do bolso e pagar ele, sabe? Pra ser a forma... Ele fazia pra que eu conseguisse pagar ele, sabe? E aí ele falou assim, agora eu quero começar a te pagar. Eu falei assim, bom, de forma nenhuma. Mas assim, tem aí 14 anos que ele faz Pilates e isso pra mim é uma história transformadora. História porque linda. ele poderia, assim, um idoso, né? Poderia estar muito mais limitado, né? Hoje ele é ativo, cabeça ativa e vai pescar. Sobe lá aqueles barquinhos que lá. Ele é assim? Claro que não, isso aí contribui. Esse trabalho que vocês fazem com ele contribui totalmente. Com certeza. E aí, assim, nessa pegada, Sarra, também você vai ver lá histórias de pessoas que estavam envolvidas com drogas, você terminou um relacionamento, acima do peso. Acima do peso tem, às vezes, é o que você mais percebe. Mas não é só a questão de estar acima do peso, é uma questão da parte emocional, estética emocional dele ali. Então, assim, envolve tudo, né? Às vezes um relacionamento que está terminando por causa disso. Então, assim, são várias histórias por vários motivos. Então, é difícil você citar uma, sabe? Assim, o bem que realmente a atividade física faz na vida da pessoa é inimaginável. Nossa, eu imagino. Eu já tive vergonha de malhar, acredita, velho? Que você chegar na academia e ver a galera já avançada, eu ia sempre com a galera cansada. Eu olhava pra dentro da academia assim e via que tinha uns cansados, eu ia. Então eu sei que rola, se você não tiver aquele acolhimento, né, não tiver um professor legal, um cara que chega, conversa contigo, te explica e tal, vai te motivando a fazer exercício, né, pra você gostar. E várias vezes eu não ia pra academia, paga lá no Rio de Janeiro, tudo paga, eu não ia, porque chegava lá, a galera tava puxando e pulando, e tudo travado, e eu chegava lá cansado, e eu não sabia nem vergonha de pegar no aparelho, de você pegar errado, né, no aparelho, enfim. Esse conceito de vocês é bem legal, cara. A academia sempre, graças a Deus, teve muito aluno, estava crescendo e o prédio foi ficando pequeno pra gente, o primeiro prédio que a gente inaugurou. E aí nós sentamos e falamos assim, e agora? Ou a gente cresce ou a gente estagna. Aí meu pai também, mais uma vez, né? É outro. Saiu andando naquela avenida ali, olhando pra cima, e falou assim, conheço o dono daquele prédio ali, vou conversar com ele amanhã. Aí
conversou, ele falou assim, não, vou reformar lá pra vocês, o inquilino tá saindo aqui mais uma vez. Olha só. Mais Tudo uma a favor, vez, né, cara? acontece assim, não, o inquilino tá saindo mês que vem, que é uma loja de imóveis, tá construindo lá no canto do Rio, e o Lembra imóvel disso. vai ficar vazio, eu vou reformar ele... Ah, é o quê? Academia? Não, pode deixar, eu vou reformar ele todo, vou colocar no jeito, vestiário, não sei o quê, e vocês podem mudar pra lá. E Mais aí, um dedo de Deus aí ali, não, né? mais uma vez a academia cresceu e expandiu ali naquele prédio. Isso dá uma injeção de energia para Sim, vocês com também, certeza. né? Vamos E começar. inaugurando, a Ana Cláudia Foi- grávida. Nossa! E aí, a No mudança, imagina finalmente, desmontar toda uma academia de em cima de um prédio do quarto andar Nossa e Senhora. passar pro outro. Foi na semana que minha primeira filha nasceu. É. E assim, eu nem participei dessa mudança, só sei que aconteceu Nossa. e deu tudo E certo. foi em que ano? 2017. Então vocês Foram ficaram 4 anos, 4 anos. né? lá no Candu. Depois a gente foi para esse prédio que a gente tá agora. E sempre crescendo, assim. Sempre chega uma hora que a gente fala assim, e agora? Qual vai ser o próximo passo? E a tecnologia, assim, redes sociais, vocês têm um trabalho nesse viés aí? Como é Aí que... é com ela. Aí é com ela. Isso aí é a parte dela mesmo. Não, mas a tecnologia a gente sempre vê o que tá a nosso favor. Equipamentos também? Exatamente, porque tem como você falar assim, sempre tem uma notícia assim, esse equipamento aqui agora vai substituir a academia. Mas isso assim, nunca nos preocupou, porque, né, sem esforço não tem como você ter o resultado. Pelo menos nessa área ali, você precisa do seu esforço, da sua dedicação, então você precisa ir todos os dias. Mas na questão da tecnologia, rede social, a gente explora muito, foi muito bom, porque é uma forma de você chegar pra... Eu falo assim que a maior concorrência da Fit Mais, e de uma academia em geral, é o sofá. A gente não perde para outra academia, a gente perde para o sedentarismo. Então, o mais difícil é você tirar aquela pessoa que está lá em casa rodando seu celular e convencer ela de que ali dentro é um lugar legal, que ela também é pertencente àquela comunidade. Então, a questão de rede social a gente explora muito, mas nesse sentido, não de falar assim, olha que equipamento bacana. O que isso tem a ver com a minha vida? O que esse equipamento vai mudar na minha vida? E aí, quando você fala assim, você tá aí, tá cansado, tá com dor nas costas, o pessoal que, né, tá se esforçando, tá todo mundo tentando melhorar, você é capaz de ser melhor, de ter mais força, de ter mais estabilidade, de conseguir jogar um futebol no final de semana, ou de conseguir brincar melhor com seus filhos, ou de essa dor sua tem solução, dá para melhorar, e aí a pessoa se sente tocada e começa a fazer. E aí a gente usa a tecnologia, por exemplo, um aplicativo no celular que tem a ficha, igual você falou assim, tô fazendo um exercício errado, será? A gente já tem um vídeo aqui explicativo, o nome do exercício é tal, ele vê lá esse exercício nesse equipamento. Então a pessoa já Nesse começa sentido, a A fazer. tecnologia ajuda muito, né? Então a gente Assim, vê sempre E a como pandemia ajudou aliado. muito a galera se desenvolver aplicar, mais, desenvolver nisso, né? com certeza. E vocês já pensaram em Brumadinho montar uma cena da Fit Mais 24 horas, alguma coisa nesse sentido? Tem demanda para isso aqui? 24 horas. Porque em BH, nas metrópoles, eu já tem, vi, né? que É. tem. 24 horas eu não acredito ainda em Brumadinho, não. Mas com horários mais Estendidos. a gente pensa, mas existe uma dificuldade ainda, acho que em geral é a questão da mão de obra. Então, assim, talvez teria uma demanda sim, mas a gente vai esbarrar um pouquinho na mão de obra e o cansaço mesmo daqueles colaboradores nesses horários. Então, a gente pensa, não deixa de pensar, a gente tem pedidos, Tem pedido, É. tem demanda? tem Tem, demanda, tem. mas ainda não virou uma realidade nossa. Quem sabe no futuro aí a gente consegue aumentar um pouco mais, estender um pouquinho mais esse horário, principalmente na hora da manhã. Eu acho que se 5 horas fosse da 5 manhã. horas da manhã, com certeza eu teria uma demanda boa de aluno lá. Quem sabe, hein? Quem sabe? E como é que é assim? A vida de casal atrapalha a vida de empresários e trabalhando junto atrapalha a vida do casal? Como é que vocês conseguem conciliar a vida de casal e vida de empresários, né? Como é que é isso? Porque vocês estão juntos 24 horas, né? Lidar com um público que geralmente são pessoas ali que estão malhando, são pessoas bonitas, de bem com a vida, entendeu? Aonde que eu quero chegar? É legal Como é que é isso? isso, é uma Rola assim? pergunta. Porque Cara, Ciúme, rola. às vezes é até engraçado. Graças a Deus eu não passei por nenhum problema em relação a isso. bacana. Mas você corre o risco de
por ser interior, é mais fácil, porque o pessoal já conhece. A Ana Cláudia me conhece, então... Mas eu correria o risco. Falei, nossa, que mulher bonita. E, poxa, você vai fazer o quê, né? Você é um aluno. Então, assim, graças a Deus eu nunca tive isso, não. Nossa relação, talvez no início a gente tinha um pouco mais de dificuldade, que realmente a gente trabalhava muito junto. Não dificuldade, assim, nossa, vocês brigavam muito. Não, mas tinha aquele desgaste. Hoje a gente divide muito bem, né? Primeiro que com a maturidade você consegue ter mais confiança e a gente conseguiu dividir muito bem as coisas. Então, praticamente no serviço a gente se vê muito pouco, porque a Ana Cláudia fica na sala dela fazendo a parte financeira, administrativa, e eu fico mais no salão da musculação mesmo. Então a gente se vê muito pouco né, hoje dentro da academia. Mas realmente você tem que superar mesmo nesse sentido, tem que avançar e amadurecer mesmo, porque são dificuldades ali do dia a dia que às vezes você acaba levando para casa. Mas graças a Deus a gente teve sabedoria de conseguir levar isso com uma leveza maior, né? Tem um caso interessante bem no início, no primeiro ano da academia. Liga a cara dele. Sempre tem, né? Eu não passei, ela eu sei. E igual a gente era namorado, então né, acho que nem tinha aliança e alguns não sabiam. Hoje todo mundo sabe que nós somos um casal, mas a gente era namorado e muitos não sabiam. E eu lembro que matriculou uma aluna e ela fez avaliação física com o Rodrigo e ela matriculou em tudo que tinha. Então, assim, musculação ela fazia, pilates ela fazia comigo e também tinha uma aula separada de plataforma vibratória. E ela marcou que queria fazer também. E no início, assim, a gente olhava aluno por aluno e, assim, quanto que aquele aluno ia deixar ali, porque era interessante pra gente saber se estava dando certo, se estava vendendo. Então, essa aluna fechou o pacote com tudo. Então, ela falou assim, não, eu vou pagar aqui, eu quero pilates, eu quero musculação, eu quero plataforma 3 vezes na semana e tal. Aí eu, não, que beleza. Aí, na primeira aula dela, ela veio e falou assim, menina, eu amei essa academia. Aí eu fiquei toda feliz, eu falei assim, não, o cara que me avaliou, eu tô apaixonada. Eu acho que é agora que eu vou... Ela contar? Deixei ela contar. Eu acho que é agora que eu vou... Eu vou arrumar, hein? Eu vou arrumar. É sério isso, verdade. Aí ela falou assim, é agora que eu vou desencalhar. Porque eu tô assim... Você vê neles toda. Gente, aí eu fiquei assim... Mas como já se diz, tava era casada, já? Não, namorado. Era minha aluna ouro ali, já Meu falando Deus, que... comprou o pacote. Eu completo. Completo, Comprou completo. Não, completo. Meu Deus. E aí eu deixei ela falar, ela falou, não, ele é muito bonito, não sei o quê, tô apaixonada, vou vir fazer tudo, amanhã eu vou vir fazer aquilo e tudo aquilo. Aí passou um tempo, ela, não sei como, ela ficou sabendo que a gente era Você não namorado. falou nada não na falei hora, não? nada. E ela era minha paciente ali de pilates, ela chegou depois e falou assim, Ana Cláudia, como é que você não me falou que ele era seu namorado? Eu tô aqui investindo minha vida ali pra meu conquistar e Tá, tudo. não tem culpa, não. Não, Falei, realmente, aquele ali assim, já tem dó. a gente tem que estar preparado para isso mesmo, porque acontece, né? Não tem jeito. Então eu já ia fazer uma pergunta de situações engraçadas que já aconteceram na academia, né? Então essa aí já é uma Essa foi situação uma. muito bacana. Tem outras histórias assim que vocês queiram contar? Alguma coisa assim diferente que aconteceu? Acabou a luz, tudo, entendeu? Alguma coisa Ai, assim. tem também. A gente passa por tudo lá na academia. Já surgiu namoros lá, casamento lá dentro? já. Sempre tem, né? Assim, acho que a academia hoje em Brumadinho, nós temos aqui uma dificuldade de realmente ter locais ali para os jovens. Pontos de encontro, pontos de né? encontro, né? Então hoje a academia virou um point muito legal para eles, assim. Então eles aproveitam que tem essa questão de cuidar do corpo, da saúde, e também tem essa questão de socializar, né? Então esses adolescentes eles pegam fogo lá de vez em quando. E é legal, né, cara, que estimula, né, ao cuidar da saúde, o relacionamento, a socialização. Exatamente. Com certeza, é fundamental. Em todas as né? idades ali, tá movendo tudo ali, todo momento, né? E tem um horário, assim, que deve ser o horário que De pico, né? todo galera- mundo quer fazer, né? Qual o horário Às é? 18 horas é um horário realmente que é onde acaba o serviço, então tem o pessoal que trabalha
18, 19 horas é um horário que tem um movimento maior. Que hora que abre? Que hora que fecha? Das 6 às 10 da noite. Então, a gente vai direto, sem fechar. Hora da tarde é o horário que geralmente é o público adolescente ali, um público mais novo. Então, é esse horário aí que a gente brinca que eles vão ali para socializar. E realmente é muito gostoso, é um público muito legal. E aí, igual você falou assim, você perguntou também, fazendo um gancho uma outra área, como que a gente equilibra aí a área pessoal com a área profissional. Uma dica para quem empreende dentro da família, é o respeito, né? O Rodrigo hoje tem a área que ele comanda mais dentro da academia, eu tenho a minha área, eu respeito a decisão dele, ele respeita a minha. Todas as decisões da academia são tomadas em conjunto. Então, por mais que seja da minha área, tudo vai até ele. E o que é da área dele também, tudo vem até mim. E a gente consegue ter um equilíbrio. Então, assim, dentro da academia a gente fala sobre o trabalho. E dentro de casa a gente tem a nossa relação familiar. Tem os nossos filhos. A gente raramente leva alguma coisa da academia para dentro de casa. E quando leva, a gente abre realmente aquela pauta. Nós estamos precisando falar sobre isso. Não deu tempo da gente conversar sobre isso no trabalho. A gente tem um tempo agora para falar, para decidir, para ver o que a gente vai resolver sobre esse problema. Porque lá na academia a gente já teve muitos impasses. Então, você gosta de acabar a luz. A gente está no centro da cidade, o centro da cidade, a rede elétrica é sobrecarregada, então já teve poste pegando fogo, caixa d'água estourando. É assim, é um leão por dia. E a gente tem que ter aquela tranquilidade de falar, se esse foi um problema no meu trabalho, e se esse problema chegar até minha casa, e eu ficar vivendo esse problema com meu sócio, meu marido, com meus filhos, eu não vou ter um equilíbrio, né? Eu tô vivendo meu trabalho. Então, a gente consegue ali deixar o problema no trabalho pra gente ter uma vida mais... Eu acho que vocês formam um casal maravilhoso pra dar palestra sobre empreendedorismo. Sério. Gente. Que tudo é possível. Nossa Né? Senhora. Dentro de uma família, isso vai servir de incentivo para muitos casais, muitas famílias que querem empreender em qualquer outra coisa, não só daqui da nossa cidade, mas com, né? Total. Né? Sério. E quais são os planos para Fit Mais, da família, crescer a família? Quais são os planos futuros aí? Conta pra gente. Então, a família tá super bem. Tá Eu, Rodrigo, nossos 2 filhos, nós somos, assim, totalmente realizados nesse quesito. Amém. Muito felizes mesmo, muito gratos. E no ramo profissional, a gente nunca sossega, né? A gente tá sempre tendo uma visão do futuro, do que está por vir, do que a gente pode trazer de melhoria. Mas a gente tem, assim, aquela premissa de guardar os nossos planos, sabe? Fazer tudo em silêncio. E quando tudo estiver pronto, a gente realmente abre a cortina aí para oferecer isso, sabe? Bem. A gente tem essa premissa. A gente, igual ela falou, a gente tá sempre antenado. Faz curso, viaja. É até engraçado, porque toda cidade que a gente, né, fica ali 2, 3 dias, a gente gosta de frequentar outras academias, de entender como é que funciona as outras academias. A gente estava conversando de Porto Seguro, mas em off. Então, acho que já conheci lá 5 ou 6 academias das vezes que eu vou, e sempre que chega e tem uma diferente, eu gosto de ir para a gente entender como é que está o mercado, ver o que é diferente, o que eu posso trazer, o que eu posso inovar. Você falou até num assunto aí, né, Rodrigo, que a gente estava conversando em off aqui, o número alto de academias, não aqui na cidade, mas em outros municípios por aí, de academias sem profissionais devidamente qualificados para aquela atividade, para ensinar, né, que é uma coisa tão importante. Então, a Fit Mais certamente não tem esse problema, né, com profissionais excelentes. Né? Com certeza. Está acontecendo, né? No Brasil inteiro esse é um problema, mas pelo que eu tenho visto, começaram a fiscalizar agora com uma rigidez maior. Isso é muito importante para a musculação e para a educação física, do modo geral. Porque realmente há um investimento por trás daquilo ali. A pessoa, ela para se qualificar, ela investiu naquilo. Eu acho que é mais do que justo que seja fiscalizado para, né, valer a pena o investimento e o conhecimento, aplicar um conhecimento. Então, assim, tem tido muito problema, mas graças a Deus parece que as coisas começaram a andar em relação à fiscalização. Torço para que realmente seja bem fiscalizado, né? E nossa equipe lá, graças a Deus, todos
devidamente formados ou em formação, né? E tá tudo em ordem. E qual conselho vocês dariam para quem está começando a empreender em qualquer área, principalmente como um casal? Em relação a empreender em casal, eu acho que o principal é confiança. Você tem que ter a confiança um no outro, em todos os sentidos. Então, saber que ele está querendo fazer aquilo ali é para o bem dos dois. Então, eu acho que é o principal. E em relação a empreender, realmente não desistir. Muitas coisas farão com que você perca seu rumo, perca seu objetivo, mas persistir, a persistência ali de continuar, acho que é a função principal do empreendedor, sabe? É óbvio que em algum momento pode não dar certo e às vezes você tem que traçar um novo caminho, né? Mudar aquela rota, mas se você desiste de um sonho, né? Aí praticamente quem é que vai trilhar o sonho para você? Ninguém. Então, a questão do empreendedor é muito em relação a isso, é a minha visão. Sim. Essa é uma questão, assim, não é fácil. Não adianta você falar assim, tudo foi acontecendo, foi tudo muito bom, né? A gente não tá aqui para contar um conto de fadas. Graças a Deus, é uma história de sucesso em que nós somos realizados, somos gratos pelo que temos, mas tem aí muitos tropeços. Mas o que a gente sempre buscou? Primeiro, qualificação. Eu e o Rodrigo, a gente sempre soube que a gente estava oferecendo um serviço de qualidade. Nós estudamos, nós temos formação para isso. Quando veio essa área do empreender, de montar uma empresa, nós tivemos que estudar. Então, assim, quando você vai falar o administrativo de uma empresa, você não pode deixar os números na mesa e deixar aquilo andar. Então, você tem que saber ali o que é, né, o seu caixa, o seu lucro. Muita gente pergunta assim, e uma nova unidade? Eu falo assim, uma nova unidade requer ali muita estratégia para fazer aquilo dar certo, né? É só sair abrindo unidade pensando, será que você tem mão de obra? Será que você tem público? Será que você tem demanda? Então, para você empreender, você tem que fazer isso tudo muito claro na sua cabeça. E o que a gente mais faz é, assim, a cada empecilho, a cada barreira que a gente vê na nossa vida, a gente sempre ora, sabe? A gente confia, a gente fala assim, Deus, se é para eu tomar essa decisão, se eu preciso fazer diferente, me mostra o caminho, esteja comigo, abençoa o nosso dia, literalmente me dê a resposta para isso. Então, assim, a confiança que a gente tem em Deus e um no outro foi, assim, literalmente o que fez acontecer a história da Fit Mais. Deus estava em todo momento, né? Isso aí a gente contou nossa história aqui e você percebeu que em vários momentos por favor, né? Foi ele. Realmente não tem outra explicação. A gente não tinha um plano B, sabe? A gente não tinha falado assim, se a academia não der certo, a gente faz isso. Não, a gente não teve. Então, literalmente, a gente falou assim, não, pra gente ficar junto, isso aqui tem que dar certo. E aí a gente ia falar assim, não, deu certo dessa forma. Mas, de algum jeito, vai ter que dar. E a gente vai mostrando, assim, pra Deus mostrar a gente o caminho. Vai pedindo pra Deus mostrar o caminho. E sempre deu certo. Nossa, tá de parabéns. Palmas pra vocês, cara, de coração mesmo. Assim, a galera que vai assistir lá o nosso podcast, que vai acompanhar, vai ver realmente a forma, o formato com que vocês criaram o projeto de vocês, o sonho de vocês. Foi muito mais fácil, assim, quando se tem Deus e união, a percepção que vocês tiveram foi, assim, foi árduo, né? A gente, né? Vocês viram, vocês passaram o que vocês passaram, mas quando se tem respeito e vocês querem realmente, como ela falou, a gente não tinha nenhum plano B. Pô, então, envolve uma série, desculpa te cortar, mas envolve uma série de situações aí, cara, que... Não, a favor, né, cara? Tudo a favor, mas assim, se não tiver equilíbrio, confiança, respeito, uma série de coisas, por exemplo, fé, né? Tem que ter muita fé
na caminhada, né? A fé na caminhada ali, sabendo que Deus tá junto, né? E sabendo que qualquer momento... Igual a gente estava falando também em off aqui, se venceu a tragédia de Brumadinho, a pandemia na sequência, com a fé que vocês têm, cara, o negócio é só sucesso, só alegria. A galera que vai assistir vai falar, pô, esse casal é tudo que a gente pensou que eles eram, assim. Tiveram os contratempos, né, que como todo mundo tem, né, nos problemas, mas sempre focado no que... Então, o público que está indo lá na academia vai tá indo para Fit Mais, sabendo um pouco mais da história de vocês, né? Como foi criado aquele conceito. Né? Porque é um conceito, né? Uma história, ele é um conceito. E assim, Dinho, hoje a rede social, né? A gente vive, às vezes, um conto de fadas. E assim, o que é importante de demonstrar é que não é fácil. Nada é fácil, nada é conto de fadas, nada... Então, assim, é realmente ter a fé, confiar e trabalhar. Porque, às vezes, é muito fácil você ver a história daquela pessoa na rede social, ele está vivendo uma história maravilhosa. Então, o que eu percebo hoje, e se é uma dica que eu dou para a juventude aí, é que não existe facilidade, nada é fácil. Tudo é trabalho, tudo é conquistar, né? É óbvio que era muito melhor ficar deitado na cama e ganhar dinheiro. Quem não quer isso? Mas quem dera se fosse assim. Então, assim, precisa trabalhar, precisa levantar. E é uma questão de saúde. Faz bem para o ser humano ele viver ali e trabalhar e levantar e conquistar, sabe? Faz parte do ser humano ter essa... E toda realização de um sonho vem de uma tomada de decisão, né? Então, você tem um projeto, igual tinha o projeto aqui do podcast, né? Será que vai dar certo? Mas vamos tomar uma decisão? Vamos convidar? Vamos fazer acontecer? E aí, depois, deu sucesso. Que top, que legal. Mas, assim, você teve que tomar uma decisão. E o que eu vejo é que muitas pessoas querem o sucesso ou querem fazer alguma coisa, querem fazer diferença na vida do outro, mas não quer tomar a decisão. Eu não sei se vai dar certo, eu não vou fazer, porque e se não der certo? Ou terceirizam a decisão, né? Ou Porque então, aí fica na pé culpa do cara, né? Então, Se não assim, der certo. Coragem, né? a nossa história é baseada em muitas tomadas de decisões que não foram fáceis. A primeira do Rodrigo falar assim, não, eu vou deixar aqui... A vida dele talvez seria mais fácil lá, assim, né? Com os pais dele dando um suporte maior, estando próximo. E aí ele falou assim, não, eu confio, eu quero estar junto, então eu vou pra lá. E aí foi, e aí teve mais decisões. Vamos mudar de prédio? Não vamos. Então, assim, tomar decisão é o que você precisa para alcançar o que você deseja. Nossa. Uau! O amor venceu. Na verdade, o amor venceu. Né? Palmas pro amor, né? O amor venceu. Eu ia fazer uma pergunta de encerramento aqui. Qual a mensagem que vocês têm para passar? Mas eu acho que você vai falar tudo aí, né? Muito bacana. Eu tenho até uma frase que eu gosto de falar, né? Você dá o passo e Deus coloca o chão. Porque muitas vezes a tomada de decisão é isso. Não, eu quero, eu vou fazer. Mas aí, vai acontecer? Então, quando você tem fé, que você tem um Deus ali, que é seu pai, que tá ali por você, por nós, então nós sempre soubemos que tem um Deus por nós. Então, a gente deu o passo e Deus foi lá fazendo esse caminho aí. É esse lema. Como é bom, Hoje, com certeza, né? A galera também que vai estar assistindo depois, eu tenho prioridade, assim, propriedade, né, para falar da Fit Mais, assim, hoje eu entendi o que tem por trás de vocês. Os bastidores, né? Hoje, e o que você acha da academia do Rodrigo? Hoje eu posso falar, da Ana Cláudia, eu posso falar, assim, porque, olha, a academia é assim, assado, pode ir, porque, com certeza, por trás, né, daquela estrutura toda lá de equipamento, tem uma galera que fez com muito carinho para que vocês estivessem hoje. Se preparou, né? E assim, eu acho que a gente não pode esquecer também, né? Você falou assim de uma mensagem, a gratidão de todos que estiveram lá. Que todos fizeram acontecer, estão fazendo acontecer, né? Eu não falo que conquistamos o mundo, né? Mas assim, nós estamos trilhando um caminho. Porém, todos estão contribuindo ou contribuíram para a Fit Mais, né, estar
presente até hoje e funcionando da forma como está. Então, eu sou muito grato a quem esteve lá, sabe? Quem está lá hoje, porque são eles realmente que nos ajudam o tempo todo, né? Óbvio que Deus em primeiro lugar, a gente tem muita fé que Ele que nos ajuda. Quando precisa, a gente vai recorrer sempre a orações e pedir, mas os nossos colaboradores também estão sempre nos ajudando, né? De alguma forma, tá ali sempre ajudando. Então, a gente tem muita gratidão a todos que estão lá. É esse reconhecimento, Além né? Porque a gente não fez nada sozinho. Eu falo assim, e dos alunos também, porque você ter a confiança de ir em um local que, às vezes, para muitos é novidade, não conheço, e ter aquela confiança, então, assim, tem que agradecer mesmo por confiar no nosso trabalho, tá? Ana Cláudia, então, queria que você só repetisse aquilo que você falou aí agora há pouco sobre a gente não se faz só. Eu acho muito interessante isso, que realmente é isso. A vida, somos todos colaboradores para uma história de sucesso, né? É isso. A FitMais, hoje ela é essa empresa desse tamanho porque ela teve a ajuda de muitas pessoas nos bastidores, na administração, a equipe, os alunos que confiam no nosso trabalho. E que nós possamos também ajudar outras pessoas, né? Porque você não faz nada sozinho, você não é sozinho na vida. Que você saiba receber essa ajuda, ajudar o outro. Então, nós temos lá colaboradores que, assim, fizeram a sua vida dentro da FitMais, né? Sustentam sua família dentro da FitMais. E a gente gosta muito que lá seja um ambiente prazeroso, tanto para o aluno quanto para o colaborador, né? Porque você vai trabalhar ali mal-humorado, cansado. Então, a gente está sempre querendo passar isso para o próximo, tanto para o aluno quanto para o colaborador, que a gente não constrói nada sozinho. A gente precisa de todo mundo aí. Muito bem, gente. É um prazer ter vocês aqui. Boa. Sucesso para vocês, né, Dinho? Que Deus abençoe ainda mais. E através desses bastidores, através dessa história tão bacana, eu acho que a gente consegue prever que vem coisa boa. Com certeza. Esse casal não para, né? Não para, não. Gente, nome aqui do nosso podcast, nosso Pode Deixar Acontecer, parceria minha com meu mano Sanha. Ter vocês aqui, vocês são de casa, né? A gente sair para tomar uma e tal é uma coisa. Agora, trazer vocês aqui para contar a história de vocês, né? Da forma que foi construída aí, e poder registrar isso, a galera poder entender que o nosso podcast também tá aí para ajudar outras pessoas que também querem, né? Mostrar o trampo, a sua luta, a labuta de cada dia. Então, pro nosso podcast hoje, iniciar essa segunda temporada, né? Essa temporada nossa. Segunda temporada. Tendo vocês aqui. Gente, que Deus abençoe o projeto de vocês, a academia de vocês, a FitMais. Tá? E precisar do nosso podcast, pro nosso Pode Deixar Acontecer, as portas estarão abertas. A casa não é minha, não. Entendeu? Mas vocês podem vir sempre falar do projeto de vocês, futuros projetos, enfim. Isso. Portas abertas. Muito obrigado de coração, Rodrigo e Ana Cláudia. Nós Obrigado agradecemos demais. também, viu? A oportunidade também de poder falar um pouco sobre a academia e torcemos pode deixar acontecer. Já tá acontecendo. Explodir, já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo, gente. Queria agradecer aqui também nosso querido John Lennon, da Nossa. Cinemuai, que está aqui nos Nossa, bastidores, John Lennon. fazendo Era todo braba. o trabalho de gravação. E é isso aí. Obrigado, John Lennon. Valeu, meu querido. Valeu, gente. Fiquem todo mundo com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fomos!